Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de processo civil hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de pressupostos processuais, tá? Uma matéria bem basilar que a gente tem que seguir, tá? Esses pressupostos processuais, eles vêm atrelados naturalmente ao conceito de processo, conceito de jurisdição e toda essa formação básica do processo, tá? Então, toda vez que a gente tem um processo, lembrando que processo é a sequência ou a marcha organizada de atos para o exercício da jurisdição e solução da lide, tá? Bom, vamos lá. Toda vez que a gente tem um processo, o juízo, tá, ou as partes, eles têm que analisar, todo mundo tem que analisar a validade desse processo, ver se esse processo tem possibilidade de seguir, tá? Então ele tem que reunir alguns requisitos essenciais. E esses requisitos são de duas ordens: as condições da ação e os pressupostos processuais. As condições da ação são a legitimidade de causa e interesse de agir, tá? Esses dois pontos são tratados em separado, tá? E eles são de suma importância. Primeiro, a legitimidade ad causam, tá? Ou a legitimidade para a causa, traduz aquele vínculo que une a parte ao objeto da lide, tá? Então, legitimidade, como condição da ação, ela deve ser preenchida a partir do momento em que o juízo pode verificar que aquele sujeito processual, aquele autor, aquele réu, está ligado àquele objeto em litígio, tá? E o interesse de agir também, a segunda condição da ação, que diz respeito justamente àquela relação de benefício. A lide, ela tem que agregar valor ao requerente, tá? Então, não adianta o requerente entrar com uma ação que não mude nada na vida dele, tá? Tem que ter alguma coisa de mudança, tem que ter algum benefício, algo a mais, ele tem que ganhar algo, não vai mover o Estado com uma coisa inútil, tá? Certo? Beleza. Aí a gente vai para o segundo ponto, que são os pressupostos, que é o objeto da aula de hoje, tá? Os pressupostos processuais, eles vêm como requisitos para que o processo exista, tá? Para que ele exista e tenha regular processamento, tá? São de duas ordens diferentes, pressupostos de eficácia e pressupostos de validade. É uma coisa estranha, tá? No começo, a gente imagina esses pressupostos como algo muito abstrato, algo muito esquisito. Mas o que eu quero que você tenha em mente, tá? O que você marque bem aqui com relação aos pressupostos? A gente falou das condições da ação. As condições da ação, elas vêm ligadas ao mérito, aquele objeto, aquele mundo fático, aquele mundo real. Os pressupostos não, eles dizem respeito justamente à formação do processo. Tá? Eles dizem respeito apenas à matéria instrumental, à matéria processual. Eu estou falando do preenchimento de requisitos que são previstos lá no CPC, são requisitos para o processo burocracia pura. Tá? A ideia é justamente essa. É diferente da condição da ação, que é uma condição para que eu tenha o direito de ação. Aqui eu estou falando de direito de ação. Nos pressupostos, eu estou falando de formação do processo. Vem um pouquinho depois da ação. A ação nasce, tem aquela condição da ação, então a ação nasceu, provoquei o Estado. A partir do momento que eu provoco o Estado presta a jurisdição por meio do processo, não é isso? Então, quando o Estado vai prestar a jurisdição através do processo, ele verifica se esse processo tem alguns requisitos para andar, tá? Se essa sequência de atos, essa marcha, ela pode ser realizada. Tirar os pressupostos do processo seria a mesma coisa que tirar a locomoção do processo, amarrar o processo, amarrar você, tá? Você não pode se mover se você estiver amarrado, completamente amarrado, tá? Então a ideia é justamente essa, tudo bem? Então, vamos lá, é uma coisa meio estranha. Por hora, a gente vai falar só de um tipo de processo, de pressuposto, tá? Que vai ser o de eficácia, tá? Num outro momento, numa outra aula, a gente fala do pressuposto de validade. Mas primeiro vamos falar o que são pressupostos. Então, pressupostos são aqueles elementos ou aqueles requisitos necessários à formação e manutenção regular do processo, tá? Perfeito.
Vamos agora para os pressupostos de eficácia, tá? E uma pequena delimitação, tá? Ou definição de pressupostos de eficácia. São aqueles que se referem à existência do ato em si, tá? O que são esses pressupostos de eficácia? São aqueles que se referem à existência do processo, tá? O processo só existe, só é eficaz se preencher os pressupostos de eficácia, tá? A consequência da ausência de um pressuposto de eficácia é a inexistência do feito. Não é que o feito não existe, tá? Até porque o processo está tramitando ineficaz, mas está tramitando. Vai produzir efeitos? Vai produzir efeitos, tá? A diferença é que eu posso reclamar desses efeitos e falar que esses efeitos são completamente inválidos, eu não posso aceitar de forma alguma e apaga tudo isso do tempo a qualquer momento. Isso nunca vai se consolidar, nunca, tá? Quando eu falo em pressuposto de eficácia, eu estou falando de uma formação muito raiz do processo. É a mesma coisa que eu falar de uma sentença que foi proferida por mim. Eu não sou juiz. Eu dei uma sentença, ela tem validade, ela tem eficácia, ela produz efeitos no mundo jurídico? Não, em hipótese alguma, tá? Aí se as pessoas estão cumprindo porque não sabem, tudo bem, estão cumprindo porque não sabem, ela está produzindo efeitos, mas a qualquer momento ela pode ser declarada ineficaz, tá? E isso apaga completamente. Ela nunca se convalidará. Nunca. Tudo bem? Então vamos lá. Isso nos leva a um outro ponto aqui a ser abordado dentro dos pressupostos de eficácia, que é o momento da arguição, tá? Em que momento processual, em que tempo, quando eu posso alegar para o juiz? Excelência, falta um pressuposto de eficácia. Esse processo não existe. É mais ou menos fazer aquela atitude de Padre Quevedo. Isto não existe, tá? A ideia é justamente essa: apagar o processo, ou apagar a eficácia daquele processo, apagar a produção dele de efeitos, tá? Quando que eu posso fazer isso? Primeiro, se o processo estiver em curso, a qualquer momento, tá? Então, no começo, no meio, no fim do processo, a qualquer momento, tá? É uma matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecer de ofício, beleza? Não precisa necessariamente de uma provocação das partes, mas tudo bem, as partes podem provocar, devem provocar, se assim perceberem, tá? Lembrando que toda vez que falta qualquer tipo de requisito, qualquer que seja, tá? O juiz vai tentar corrigir o processo. Tá? Ele vai tentar pôr esse processo em ordem para que esse processo continue caminhando, tá? Para que ele produza efeitos. É que quando a gente fala na ausência de requisitos de eficácia, a gente está falando de um vício insanável, um vício incurável do processo, tá? Evidentemente que uma coisinha ou outra que o juiz pode oportunizar a correção. Não é que ele vai aproveitar o ato, ele vai falar, opa, para tudo nesse momento, antes que dê ruim, e vamos corrigir, tá? Vamos praticar esse ponto aqui que faltou, vamos fazer esse pontinho aqui que é imprescindível para a gente continuar, e tudo que foi feito sem aquele ponto, apaga, tá? Então, durante o processo, a qualquer tempo, tá? Com relação àqueles processos que já tiveram a sentença transitada em julgado, que pode acontecer, ou seja, o processo caminhou do início ao fim, teve recurso, teve tudo, sentença, a decisão final transitou em julgado, ou seja, ela se tornou imutável, não se discute mais, tá? A partir desse momento que eu não tenho mais um processo ativo para reclamar, eu tenho que mover uma ação própria, que é uma ação declaratória de ineficácia, tá? Uma ação declaratória só, para justamente reconhecer que inexiste processo, que aquele processo é ineficaz, tá? Então vamos lá. A partir do momento que eu vou entrar com essa ação, eu tenho que me atentar a uma situação. Eu tenho prazo para reclamar isso? Depois que o processo termina, eu tenho um prazo certo para falar que aquela decisão é ineficaz? Ou que aquele processo inexiste? Não, eu não tenho prazo.
tá? Seria uma ação imprescritível. Isso causa um arrepio, uma ojeriza muito grande em parte da doutrina. Na verdade, esse ponto ele é muito discutível, tá? Mas o entendimento mais acertado doutrinário é justamente no sentido de que caberia a ação declaratória de ineficácia para os casos em que falta algum pressuposto de eficácia do processo, tá? Ou seja, uma questão muito basilar no processo, a gente já vai falar delas pontualmente, tá? Aliás, vamos falar delas agora. Principais pressupostos de eficácia, tá? Quais são esses pressupostos de eficácia ou como que eu identifico eles? Então, todos eles estão atrelados à formação do processo enquanto conceito, tá? Então, a gente tem que ter aquele conceitinho de processo na cabeça, tá? Toda vez que a gente vai falar de eficácia e de existência do processo, a gente tem que ver como ele surgiu, se ele preenche os elementos necessários. Então vamos, assim, lógico, são vários elementos, a gente vai marcar só os principais, só para você pegar aqui a ideia certinho, tá? Primeiro deles é a jurisdição. Se faltar jurisdição, naturalmente faltará eficácia, tá? Então o que acontece? O que isso significa, tá? Faltou a jurisdição no processo, eu não tenho como sequer entrar com esse processo. Esse processo ele é totalmente inexistente. Imaginem, por exemplo, sei lá, eu tenho uma decisão proferida por alguém que não é investido de poder jurisdicional. Não foi o Estado que deu aquela decisão, tá? Isso é completamente impossível de acontecer. Completamente inviável, tá? A jurisdição ela só é prestada pelo juízo natural, aquele previamente constituído, investido na ordem estatal. Tá? Então, qualquer um que não tenha jurisdição não pode prestá-la. Tá? Isso gera uma inexistência do processo, uma ineficácia da decisão, uma ineficácia do processo. Tá? Vamos lá, lide. Tá? O segundo ponto aqui para a gente marcar para entender isso. Dentro do conceito de processo, a gente tem que a finalidade dele é resolver a lide. E se a lide não existe? Eu tenho processo? Não. E não existe processo sem lide. Ou seja, se as partes estão brigando por um dano material, não cabe ao juiz falar de dano moral. Por quê? Porque não há conflito nesse sentido. Se não há conflito nesse sentido, o processo é ineficaz, tá? Portanto, não é admissível que haja provimento jurisdicional nesse sentido, ou até mesmo processo que extrapole o quanto pedido pelas partes ou quanto haja conflito, tá? Outro ponto fundamental é a citação do réu, a intervenção desse réu no processo. A gente tem um princípio máximo, que é o devido processo legal, e a gente vai linkar todos esses pressupostos de eficácia com o devido processo legal. Tá? Então, no primeiro ponto, a gente falou do juiz natural, que faz parte do devido processo legal. Tá? Ninguém será processado sem devido processo legal, nem condenado por uma autoridade que não exista, tá? Não ser previamente vinculado ao processo, com poder jurisdicional investido previamente, tá? Depois a gente falou da lide, tá? A lide como o fim do devido processo legal. Na verdade, existe o conflito e o devido processo legal para solucioná-lo. E num terceiro ponto, a gente tem que falar de contraditório e ampla defesa, tá? Eu preciso citar o réu como um pressuposto de eficácia do processo para que o réu tenha conhecimento de que há uma lide contra ele, ou projetada em face dele, tá? E ele possa exercer o seu direito de defesa, certo? Sem isso, inexiste processo, tá? Não dá para ter um processo sem que o réu tenha conhecimento. O réu simplesmente recebe a decisão lá falando assim, aí, ó, filho, danou-se, tá? Vai ter que pagar. Não, ele tem que ter uma oportunidade de defesa, tá? Sem problema nenhum. Tudo bem, beleza, maravilha. Bom, gente, qual que é a ideia aqui? Só para a gente fixar bem esse ponto, tá? A gente fala de pressupostos processuais de eficácia toda vez que a gente está falando da base processual, da formação raiz do processo, tá? Toda vez que a gente fala desse conceito de processo, a gente faz essa ligação íntima com o processo, a gente tem que falar de pressupostos processuais de eficácia. Faltou um, processo inexiste a qualquer tempo e a qualquer momento, de forma imprescritível, para uma corrente doutrinária que eu entendo majoritária,
eu posso reclamar dessa inexistência ou dessa ineficácia do processo. Beleza? Bom, gente, por hoje é só e até a próxima. Vejam a próxima aula também com relação aos pressupostos de validade.